Sem problema. Vou colocar aqui para gravar, para a gente ir começando. Claro. Pessoal, boa noite. Vou deixar a Aline se apresentar para vocês. Aline, pode se apresentar. São os alunos meus, da Maria Andrade, tá? Da turma do ano passado, e tem aluno da turma desse ano. E Estão alguns todos... convidados. Estão em boas mãos, então, né, Janine? Estou num bom aprendizado com vocês, tenho certeza. Ai, obrigada. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, né? É um prazer aceitar o convite da Janine aqui para participar. Para dividir, hoje vai ser um estudo de caso, mas para dividir, para a gente fazer uma troca, um pouco de conhecimento aqui, né? Então, meu nome é Aline, eu sou microsemetista irídea, há 11 anos eu já atuo na área, e a minha formação acadêmica é em psicologia, né? Me especializei em microsemetia irídea, porém, minha primeira formação acadêmica é em psicologia. Eu atuo mais na área emocional mesmo, né? Então, através da íris, através dos casos, né? Que 95% das pessoas que me procuram aqui é dentro da área emocional, né? Ansiedade, insônia, depressão, síndromes, né? Psicossomática. A maioria dos casos que me procuram aqui, onde eu atuo com maior, o meu campo maior é emocional. Muito bom. Gente, vale a pena, viu? Quem tiver a oportunidade de passar com a Aline, vale muito a pena. Ela é maravilhosa. Ótimo, que bom. Somos, né, Janine? Somos. Bom, gente, aqui eu trouxe um estudo de caso específico, né? Tem vários estudos que me marcaram muito, mas esse é porque eu estou atualmente com essa paciente, é uma paciente que eu estou com ela há mais ou menos uns 3, 4 anos, né? Hoje ela só faz manutenção mesmo, ela vem uma vez a cada 8 meses, uma vez por ano, às vezes só por manutenção, assim, né? Foi um caso que de início foi muito difícil, até eu conseguir acessar a parte de traumas dela e ela conseguir liberar, assim, ela conseguir, né? Enfim, eu vou descrever o que aconteceu aqui com ela, mas hoje, de certa forma, a gente já se tornou, assim, até íntimas, né? Ela vem mesmo só para contar como ela tá. Hoje ela já está livre é um caso de fibromialgia e paralisia, né, de um dos braços dela. Então, hoje ela já está num processo já mesmo só de manutenção, né? Posso começar falando, Janine? Já posso entrar? Eu espero. Aline, conta só um pouquinho, rapidinho, para o pessoal, para os alunos, como que você trabalha essa questão de ir trabalhando seu paciente para você criar intimidade, vínculo, porque eu noto assim, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Perfeito. Como que a gente consegue criar esse vínculo? Perfeito. É bem bom fazer essa colocação mesmo, porque eu acho que esse é o passo mais importante da consulta, criar um vínculo, né? Mesmo avaliando a íris e tu conseguindo, às vezes, descrever, entender o que a pessoa tem ali, se não tiver esse vínculo, esse rapport, né? Não tem o processo de evolução, não existe, né? Então, quando o paciente me procura, como eu trabalho com casos emocionais, geralmente as pessoas elas vêm já muito elas vêm pedindo socorro, mas elas vêm muito fechadas, né? Num primeiro momento, numa primeira avaliação, além do processo da anamnese, né, a gente faz o cadastro, faz uma anamnese, eu vou questionar, primeiro eu explico para ela, né, como é que é feita a avaliação, que é feita uma fotografia, e ali a gente vai avaliar alguns traços da personalidade dela, algumas carências ali que ela tenha, né? Mas que primeiro eu quero saber qual o motivo, por que a pessoa está buscando esse tipo de terapia, esse tipo de ajuda, né?
e deixo a pessoa à vontade para estar falando, para estar colocando, porque por mais que ela fale o que ela esteja sentindo, e eu identifique na íris a causa do que está acontecendo, é muito importante a pessoa falar, a pessoa expressar, né? A pessoa conseguir colocar para fora, porque é a visão da pessoa. Então, eu posso olhar e identificar outros sinais, mas o que a pessoa está sentindo é o primeiro passo, assim, o primeiro vínculo, né, de conexão com a pessoa. Aí, a partir dali, eu fotografo a íris e primeiro passo, né, quando eu faço, que pega a parte de constituição, depois o API, até entrar na parte de traumas, dependendo dos sinais que a pessoa me mostra, né, vamos supor, uma pessoa que tem muitas lacunas na íris, eu sei que é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente carente, uma pessoa que se magoa com facilidade. Então, tem uma forma de eu chegar nessa pessoa, né? Se eu percebo que é uma pessoa com mais bloqueios, mais raios solares, uma contração de banda do sistema nervoso autônomo contraída, é uma pessoa mais fechada, então eu sei que eu vou ter que ter um pouco mais de tempo, né? Vou ter que ter um limite de espaço com essa pessoa até conseguir acessar ela, né? Então, dependendo da predominância de sinais na íris dela, eu vou entender como é que eu vou acessar essa pessoa. Mas primeiro passo, Janine, Janine e todos que estão na aula, né? É questionar qual o motivo da consulta, porque a pessoa ela vai te procurar porque ela está em sofrimento. Então é importante saber o porquê do sofrimento da pessoa, na visão dela, né? Para depois dar início à avaliação com a íris e daí depois o tratamento, né? E depois eu costumo fazer retornos, né, de 21 a 30 dias, né? Dentro de 21, no máximo 30 dias, vou fazer os retornos com o paciente. Lógico que dependendo do caso, o paciente precisar vir antes, né? É uma questão de acordo, mas num geral de 21 a 30 dias. Isso, Certo? ótimo. Eu vou entrar, até é importante saber que são alguns alunos, né? Porque assim, eu trouxe esse caso, eu trouxe essa íris, eu até já comentei ela uma vez num curso, não sei se talvez, acho que até tu estava presente, Janine, mas eu trouxe esse caso, mas dá para a gente, além do caso, a gente tirando, discorrendo, né, outras dúvidas, assim, né? Conforme eu for vendo aqui e eu for achando que é interessante colocar algo a mais, além do caso, e também conforme dúvidas, a gente vai trazendo isso. Tá? Certinho. Pessoal, e qualquer coisa vocês podem estar perguntando. Isso, pode gritar aí que eu paro aqui e a gente já debate, né? Então, essa íris, né, é a íris de uma paciente, o nome dela é Thaís, e estou falando o nome porque ela me autorizou, né, ela me autorizou a colocar em curso. Ela é uma paciente de 46 anos. Quando ela me procurou, ela veio com o marido dela e já fazia alguns anos, ela me procurou por motivos de fibromialgia. Ela sentia muitas dores no corpo, né? Já tinha ido em vários médicos e reumatologistas, enfim, né? Já tinha passado por uma junta médica, é aquela coisa, melhora um pouquinho, toma um corticoide, toma um remédio para dor e logo volta, né? Então era uma coisa que era muito repetitiva, era muito recorrente, né? E a fibromialgia, ela não existe em exames laboratoriais, né? Quando tu vai fazer exames, não existe ainda exames que comprovem a fibromialgia, né? Ela é um tipo de doença psicossomática, né? Então, ela é multifatorial, tem vários fatores que desencadeiam a fibromialgia. Quando ela chegou no meu consultório, causa da fibromialgia, porém, ela já estava com uma paralisia no braço direito, né? Ela já tinha uma paralisia, ela já não movimentava muito o braço direito, assim, era muito pouco que ela movimentava, ela não sentia, né? Eles beliscavam, já palpavam, ela estava perdendo a sensibilidade desse braço direito, né? Então, quando ela me procurou, ela é evangélica, então eu percebi que ela tinha muitas, não por causa da religião específica, mas até por causa da criação, da doutrina, então ela tinha muitos bloqueios, ela era muito travada, assim. Foi um tipo de paciente que foi muito difícil acessar, assim, né? Até entender o que estava acontecendo com ela. Então, a Thaís, ela tem 46 anos, né?
A princípio, se a gente for começar do beabá, né, é uma íris hematógena, que é o que a gente fala que é uma íris sanguínea, né? Os órgãos de choque dessa íris, o que nos leva, né? Circulação sanguínea, parte hepática, né? Hepato biliar, e a parte vascular, onde pega também atenção para a parte cardíaca, sistema circulatório, fígado, vesícula, essa região, né? Por quê? Porque ela é uma hematógena, né? Então, esse, a princípio, é o primeiro passo. Segundo passo que eu vou avaliar numa íris é a OPI, né? A OPI dela é uma OPI 3, é uma OPI que tem uma carência de manganês cobalto, fisicamente falando, e emocionalmente falando, é uma OPI de uma pessoa extremamente ansiosa e de uma pessoa que tem dificuldade de fixar um pensamento, né? Ela oscila muito fácil, muito rápido, ela tem um pensamento muito acelerado, né? Então, quando ela me procurou, ela inclusive relatou que ela estava com problema de memória, né? E eu consegui identificar que não era problema na memória, era uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de foco, pelo pensamento acelerado dela. Ela não conseguia focar nas coisas, né? Se vocês observarem bem, a banda do sistema nervoso dela, o ângulo de Fuchs dela, é bem baixo, né? Quase inexistente. Vou Existe. colocar outra aqui, a Aline também. Tá, pode colocar. Isso, exato. Ela, se vocês perceberem, o ângulo de Fuchs dela é baixo, quase inexistente. Ou seja, é uma pessoa que ela tem uma baixa, vamos dizer assim, uma baixa imunidade emocional, uma baixa defesa emocional. Ela se impressiona com facilidade e ela absorve muitas coisas para ela, né? É uma pessoa que às vezes vai pegar muitas coisas para ela e uma tendência grande de autoculpa, né? De se autoculpar, né? Ela tem, sabe aquele tipo de pessoa que aconteceu uma coisa lá na esquina, a primeira coisa que ela pensa é que foi que eu fiz, né? O que aconteceu de errado? Ela traz muito para ela isso, né? Muito, o processo de culpa absorve muito. É o famoso antena, o famoso radar, assim, que a gente fala, né? E a banda do sistema nervoso autônomo dela, se vocês conseguirem perceber, ela é contraída, ela é bem próximo da pupila, né? O que isso vai me indicar? Uma pessoa extremamente reservada. Não quer dizer que seja uma pessoa tímida, tá? É uma pessoa que fala, conversa, se comunica, mas fala muito sobre coisas externas, né? Fala muito de como, né, enfim, como tá o tempo, como tá a rua, como tá isso, como tá aquilo, mas tem muita dificuldade para falar dela, né? Para posicionar as emoções dela. Então, ela não quer dizer que seja tímida, porém ela é muito reservada, muito fechada, né? Se vocês perceberem também, bem ao redor da pupila, ela tem várias garrinhas, vários raios solares bem pequenininhos, assim, que isso vai dar um indicativo de uma pessoa extremamente exigente com ela mesma, uma autocobrança muito grande, muito exigente com ela mesma, e como eu falei, essa questão da autoculpa, que é somada com os pontos de defeito que ela tem na íris, né? Traz muito um processo de autopunição, assim, não chega a ser automutilação, mas autopunição, assim, né? Ela tem um processo bem grande disso. Então, tudo ela acha que se acontece alguma coisa de errado, a culpa é dela, né? Então, ela somatizou muito isso para ela. Na parte de traumas, né, que é onde eu quero principalmente aprofundar um pouquinho mais com vocês, né? Ela tem vários tipos de sinais, né? Se vocês observarem, na parte superior tem raios solares, tem psora, na parte inferior ali também, né? Tem isso, perfeito. Ela tem vários sinais, mas a gente vai se apegar a 2 pontos, eu até deixei marcado ali, né? Aos 16 anos e aos 28 anos, em torno dos 28 anos, né? Que foram traumas recorrentes, né? Foram traumas com o mesmo fundo, que eu vou explicar aqui para vocês. Conversando com ela no primeiro momento, deixa eu virar isso. Conversando com ela no primeiro momento, né? Então, enfim, ela falou das dores, dessa paralisia do braço,
Ela é uma mulher casada, tem filhos, né? Perguntei como é que era a relação com o marido, como é que era a rotina do dia a dia dela. É muito importante a gente saber, né? O básico da pessoa. Como é o sono da pessoa, qualidade de sono, qualidade do dia a dia, como é essa rotina da pessoa, como é a alimentação da pessoa. Se a pessoa é casada, como é a relação dela com o cônjuge, com o marido, né? Porque um bom relacionamento pode te levar a uma vida muito saudável e um relacionamento ruim é motivo de grandes doenças, né? Pode parecer meio, como dizer assim, meio óbvio, porém tu conviver todos os dias com uma pessoa que tu não tem uma boa relação, que tu tem uma certa repulsa, que tu tem um certo bloqueio, aquilo vai te consumindo de pouco a pouco, né? Vai te absorvendo de pouco a pouco, né? Então, como eu falei ali, depois de muito conversar, eu identifiquei esse primeiro sinal aos 16 anos. Perguntei para ela, Thaís, né, tu recorda de alguma coisa mais ou menos nessa idade, né? E fui conversando. Num primeiro momento, ela travou, ela falou que não queria falar sobre aquilo, começou a chorar. Enfim, deixei ela externalizar, fiz todo aquele acolhimento, né? Percebi que nesse momento, quando eu toquei nessa parte do trauma, o braço dela pulsava muito. Então, eu comecei a ficar atenta aos sinais corpóreos dela, assim, né? As reações corpóreas dela ali. Ela não falou o que aconteceu, né, no primeiro momento. No retorno, o retorno dela pediu em 21 dias. Ela disse, né? Ela comentou comigo que ela passou por um abuso, né? Por uma pessoa da igreja, da congregação dela, né? E ela se sentia culpada, se sentia suja, né? Ela como aquela questão, ela trouxe toda a culpa para ela, né? Ela absorveu toda a culpa para ela. Então, o primeiro processo que eu fiz com ela, que é o que a gente diz, além do tratamento com os florais, dentro da parte da psicologia, eu trabalhei com ela a liberação da culpa, o auto-perdão e principalmente a dessensibilização sistêmica. O que é isso? É colocar ela mais ou menos de frente de novo da situação, com um olhar diferente. Por exemplo, ela entender que aquela menina de 16 anos que passou por aquilo não era aquela mesma mulher que estava na minha frente hoje, né? Que ela estava apegada àquilo, que aquilo é um sofrimento, que a gente não tem que fazer de conta que não aconteceu, porque aconteceu e fez parte da história dela. Porém, eram duas opções. Ou ela vai deixar essa dor lá atrás, ou ela continua vivendo essa dor e não deixa o abusador dela lá atrás. Ela continua trazendo o abusador para todos os dias da vida dela. Então, isso se chama dessensibilização sistêmica. Então, trabalhei muito com ela em cima disso, né? Através de escrita, através de fala, através enfim, várias técnicas, né? Nesse primeiro momento, pode perguntar. Aline, deixa eu só fazer um gancho aqui na sua explicação. Naquele curso de novembro do Silvano, que ele veio ali em Floripa, ele explicou que quando a OPI ela tem essa marquinha aqui, ó, que acumula vários sinais, vários sinais aqui, a pessoa se sente altamente manipulada. Então, exatamente. Então, se a gente pensar pelo contexto que você conta, né, da história dela, ela pegou essa manipulação para ela. Perfeito, perfeito. Tanto é que ela estava carregando como se ela fosse culpada. Vamos supor, ela foi abusada e ela estava carregando como se eu provoquei isso, sabe? Por isso que eu falei dessa parte da dessensibilização. Para trabalhar esse processo de culpa, né? De que ela não tem culpa, né? Que não foi ela, foi o abusador, né? No caso. Então, trabalhamos muito isso, assim, ela teve muita catarse. Foi já um ponto muito difícil, assim, né? Porque ela tinha, né, muita dificuldade com homens, né? Ela tinha um mau relacionamento com o pai dela, ela estava num mau relacionamento no casamento, hoje ela é casada com o mesmo marido, porém a gente ressignificou esse casamento, passou por um abuso, que é mais um homem na vida dela, né? Então, a relação dela com o masculino, ela agia muito na defensiva, assim, sabe? Ela era muito agressiva, muito autopunitiva, então ela, né, enfim, a relação dela com o masculino era bem difícil.
E se a O que gente me chama pensa atenção? até a posição do braço, um escudo mesmo. Exato. Não chega onde eu estou bloqueando. Aham. Eu estou na defesa, exatamente. Aí é que vem o grande pulo do gato, porque eu perguntei, ela tem 46 anos, né? Eu perguntei para ela quando que ela começou a ter os primeiros sinais, né, dessa paralisia do braço, né? Ela relatou que aos 30 anos, de 30 a 31 anos, né? Então, aí, por isso que eu falei, é importante deixar a pessoa falar, mas mais importante do que isso é tu olhar na íris. Por quê? Porque quando eu olhei ali aos 30, 31, 32, a princípio nada me chamou muita atenção. Porém, aos 28 anos, tem uma baita introflexão e um vazamento. Tem uma despigmentação ali, né? Que é onde a gente fala que tem um vazamento de energia muito grande. Em cima, e em cima tem uma psória. Até, acho que é na outra íris, se não me engano, que tem uma psória em cima. Isso, perfeito, aí mesmo, Janine, essa mesmo. Se for ver ali, ó, tem uma despigmentação e uma psória grande em cima. Que a psória é o quê? Ela vem de traços familiares, de preceitos morais, né? De abafar as coisas, e principalmente, como eu falei, nessa parte de abafar, como se fosse um bueiro, assim, sabe? Quando tu tranca alguma coisa, né? Eu não posso falar. E aí, nesse ponto, quando eu toquei para ela nesses 28 anos, ela sumiu do consultório, né? Ela não quis falar, deu uma pausa, sumiu. Eu lembro que ela ficou, acho que um bom tempo, ela não voltou no retorno. Eu falei, bom, enfim, né? Eu sempre trabalho naquela coisa. Se eu conseguir ajudar até aqui, o pouco que foi já valeu. Passou mais ou menos uns 6, 7 meses, ela retornou ao consultório, mesma coisa, dor no corpo, braço paralisado, tal, tal. Eu bati de novo nesses 28 anos. Então, assim, depois de muita fala, muito trabalho, muita liberação, o que que aconteceu? De certa forma, novamente um abuso. Ela já estava casada, porém, ela, como disse você direta, né? Ela masturbou um vizinho dela, né? Ela se envolveu com o vizinho, não teve relação sexual, não teve o ato sexual, porque questão de pecado, ela tinha esses preceitos morais muito fortes na cabeça, porém, num dado momento, ela masturbou o vizinho. E aí foi onde o braço dela paralisou. Eu percebi desde o início que isso era o quê? Uma crise de histeria, né? Que o braço dela tinha espasmos, tinha movimentos em alguns momentos, então ela não tinha perdido o movimento total do braço. Vamos supor, a área cerebral dela ainda tinha muita conexão, né? Ela não tinha perdido os movimentos, né? E a partir desse momento que ela masturbou o vizinho, né? Ela se sentiu tão culpada, tão autopunitiva e tão na defensiva que ela decidiu, o braço que ela masturbou, ela paralisou. Ou seja, mais uma vez um homem, né, que ela se deixa levar por um homem e se pune, né? Traz a culpa para ela. A questão não é se ela cedeu ou não cedeu, a questão é a maneira que ela deixa as pessoas invadirem a vida dela, que ela não tem a autonomia da vida dela, né? Porque vamos supor que tenha acontecido isso, mas se ela tem autonomia da vida dela, ela vai assumir isso, tudo bem, eu fiz, é isso e pronto. Quando tu tem autonomia e autorresponsabilidade. E ali o que me pegou foi a vulnerabilidade dela. Cada vez ela ia se afundando mais nessa vulnerabilidade dela, né? Então, a gente trabalhou isso. No primeiro momento, eu não trabalhei com o Portal do Tempo, porque iria machucar mais o que estava machucado. Então, eu achei interessante, primeiro, ir trabalhando outras liberações, né? Trabalhei com o Portal do Tempo, trabalhei com oxigênio, trabalhei com outra, com master, né? Apliquei a esfera, passei técnicas de relaxamento, mindfulness, né, para ela fazer em casa, e fui trabalhando isso com ela todas as vezes, ela entrando sem o marido, né? No começo ela não conseguia entrar na sala sem o marido, e lá pela terceira, quarta vez ela já pedia para eu não deixar ele entrar, porque ela queria conversar, né? E cada vez que ela ia vindo mais, as dores do corpo ia melhorando, porém o braço ainda continua muito paralisado, muito pausado, assim, né? Como eu falei ali, essa questão da religião era muito forte para ela, é muito forte para ela, né?
mas ela levava a religião como um dogma, né? Ela levava a religião como uma punição, não como um lugar que ela encontra, que ela vai para se encontrar e para se conectar com Deus, mas um lugar para punição, para sofrimento e punição. Então a gente trabalhou essa crença que estava dentro dela, né? Porque a criação dela, como eu falei ali, a relação dela com o pai era muito rígida, a ligação dela com a família ainda era muito grande, os preceitos morais muito punitivos, a necessidade de ser aceita, ela tinha muita necessidade de ser aceita, então ela vivia, sabe aquela pessoa que vive, ela precisa ser validada, ela tinha que estar sendo validada o tempo todo, né? Isso insegurança, isso tem relação com baixa autoestima, então a vida dela, o que que ela percebeu? Que ela nunca tinha, ela não tinha identidade, ela não conseguia ser ela não sabia nem quem ela era, quem ela era, né? Ela chegou aos 46 anos, 6 anos dela sem saber quem ela era. Ela sem identidade, como diz ela, né? Aí ela falou: "Eu fui filha, eu fui mãe, eu fui mulher, mas eu não sei quem eu sou". Ela me dizia, né, quando a gente chegou num ponto da terapia, né? Então a gente foi construindo essa identidade dela, né, de quem é a Thaís? O que que tu realmente gosta? Por que que tu faz isso? Quem foi que te ensinou? Né? Ah, eu vi a minha mãe, eu vi meu pai, tá, mas e a Thaís? Quem é? Né? Então a gente foi trabalhando muito isso nela, assim, a busca da identidade dela, né? Para ela entender que o que ela gostava é porque ela realmente gostava e o que ela não gostava é porque ela realmente não gostava. Tudo isso ela vomitava muito em cima dos filhos e do marido, né? Então, ela, como eu falei ali antes, ela era muito agressiva, muito impulsiva, muito, como a gente falou da defesa, né? Ela tinha uma defensiva muito grande. Ela não conseguia nem dar amor, nem receber amor, né? Então, isso era muito pesado para ela. Então, a gente trabalhou muito essa questão do dar e receber, equilibrar essa balança, né? Para a gente fazer a roda girar, tu tem que dar e também tem que saber receber, né? Senão fica um desfalque aí. Então, nós estamos trabalhando tudo isso, né? Hoje, ela já tem um movimento normal dos dois braços. Quando ela entra em pico de estresse maior, assim, num pico de ansiedade maior, num pico de estresse maior, o braço dela começa a querer repuxar, ou seja, a defesa dela é muito grande, né? É o ponto, o calcanhar de Aquiles dela, vamos colocar assim, né? Que é quando ela vem fazer a manutenção. Mas hoje já ela já está com o braço bem liberado, assim, né? Então, aplicamos muito a parte do gel no braço também, na parte do cotovelo, que pega muita parte cardíaca, né? Parte do coração. Como eu até coloquei ali a parte do tratamento, oxigênio, master, portal, né? E durante esse tempo foi totalmente. Trabalhei com alguns óleos essenciais também com ela, né? Eu lembro que eu trabalhei com ela com gerânio e cipreste, né? Que é para trabalhar, fortalecer o feminino dela, né? E o cipreste, ele trabalha muito processos de luto, que é o quê? A morte daquela antiga Thaís e o renascimento de uma nova Thaís, né? Então, o que eu mais peguei nela é tudo que aconteceu contigo é importante, tu não deve fazer de conta que não aconteceu. Porém, tu não precisa continuar sustentando esse rótulo até hoje, né? Talvez te serviu para tu chegar até aqui, mas hoje tu pode tirar essa roupagem e construir uma roupagem nova, né? Então, o ponto importante é, como eu falei no início, auto-perdão, perdão, liberação de culpa, né? E também encontramos uma maneira dela canalizar essa raiva toda que ela tem reprimida, né? Ela pratica atividade física hoje, que é uma maneira que ela tem de dança, na verdade, que é uma maneira que ela tem de extravasar, assim, de colocar para fora, sabe? Mas esse foi um caso bem intenso, assim, bem, foram, como eu falei, anos tratando, para hoje ela está só em manutenção, assim, né? Aline, Claro, é pode. interessante porque o NA-tipo, né, igual o dela, que é o observador, é uma Isso. característica de pessoa muito mental, que faz muito barreira, acha que Isso. incomoda o outro, né? E às vezes, se naquele momento ali que você vai falar com a pessoa, ela se sente interrompida, eu acho muito importante falar isso para o pessoal. Ela não repete. Então, se você Aham. perdeu a brecha ali, vai ter que esperar Aham. fazer outro momento,
esse paciente falar novamente. Ou, às Tanto vezes, é que eu... nem vai conseguir que ele consiga. E o controle deles eu falo que é cronológico, eles vão falando as coisas em ordem, momento, até o segundo que foi ocorrido. Exatamente. Tanto é que, como eu te falei ali, de primeiro momento, quando eu toquei, quando foi tudo ok, os primeiros momentos, tal, quando eu toquei no trauma, ela correu. Ela não foi no tempo dela, né? Então ela fugiu depois de uns 6, 7 meses que ela voltou de novo. Como tu falou, passou o tempo, daí ela voltou. Ela Exatamente sentiu isso. invadida no castelinho dela. Foi exatamente. Foi o desconforto, né? E ela, a primeira atitude foi correr. Ela foi, não nem marcou retorno, para depois voltar de novo. É muito interessante. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Aline? A gente pode continuar explicando. Aline, outra coisa que eu queria que você falasse para o pessoal é na questão de quando você passa o tratamento, quando faz a definição ali com o seu paciente, os exercícios que você sugere, que te ajudou a definir isso? Perfeito. Num primeiro momento, como eu comentei com vocês ali, vamos supor, se fosse seguir o protocolo, né, como a gente identifica os traumas ali, a princípio seria o proteção, equilíbrio, gotas e gel, né, a OPI, e como ela é uma constituição hematógena, eu gosto sempre de passar o amargo vital, né, ou chás amargo, né, para fazer essa limpeza, ativação da circulação. Porém, como eu vi que essa pessoa ela estava muito machucada de início, muito fechada, machucada emocionalmente, né? E muito fechada, eu não achei interessante chegar mexendo nos traumas, né? De início, o que eu sugeri para ela? Para ela não correr, né? Eu falei que a gente iria fazer uma limpeza no organismo dela, né? Trabalhar um pouco o sistema circulatório, a área mental, né? Fazer uma detoxificação do organismo dela, né? Então, eu fiz um acordo com ela de tratamento inicial, onde ela iria se sentir muito bem fisicamente, né? Então, de primeiro momento, eu lembro que eu passei o oxigênio, o amargo, a OPI e o proteção e equilíbrio, né? Eu lembro que eu também passei o Vital Raro, porque ela estava com muitas dores, né? Então, o que que acontece? Isso deu uma sensação de bem-estar muito boa nela de início. Como eu já passei um tratamento um pouquinho mais estendido de início, eu não cobrei muito além disso dela, né? Quando ela voltou, perguntei como é que ficou essa questão dela incluir o tratamento na rotina e se a gente poderia dar um passo adiante, que seria o quê? Incluir um relaxamento, incluir uma meditação dentro desse tratamento dela. Então, ela concordou, ela topou, né? A gente fez um acordo de pelo menos de 2 a 3 vezes por semana ela incluía esse relaxamento, né? Mantive proteção e equilíbrio, e daí eu me lembro que no segundo momento eu entrei somente com o gel portal, né? Para ir liberando alguns pontos do organismo dela. Aí, no terceiro retorno, eu lembro que eu entrei com atividade física, né? Tratamento, relaxamento e atividade física. Ela já fazia caminhadas, porém eu falei que ela precisava fazer algo que ela extravasasse mais, que ela externalizasse mais, né? Que ela tivesse uma descarga maior, assim. Então, ela falou, mas eu já faço caminhada, tá? Eu falei assim, ok, isso é muito bom para a circulação, já que tem uma íris hematógena, a parte cardíaca, né? Parte vascular, porém tu precisa fazer algo que te dê uma descarga maior, né? E foi onde a gente entrou num acordo. Eu perguntei para ela, gosta de yoga? Gosta de alguma luta? E fomos indo em descarte juntas até que chegamos na dança. A dança eu gosto. Eu falei, ótimo. Então vamos fazer uma dança que vai te dar um impacto, que tu vai vir embora mais descarregada, assim, né? E sempre em acordo, porque não adianta tu chegar para o paciente e impor, tu tem que ter uma postura de ordem, né? De comando, de isso é o melhor para ti, né?
porque senão o paciente ele não vai fazer. Quando eu digo acordo, tá, então tá, senta aqui, vamos descartando para deixar acordado isso, né? Então, tu vai fazer isso tantas vezes por semana. Então, é deixar o paciente sair da tua sala com o protocolo pronto já, né? Porque se tu deixar na mão dele, vamos supor, é interessante tu fazer uma atividade, e deixar no ar, é, ele é muito difícil, muito dificilmente ele vai fazer, né? Então, se tu cria um vínculo de acordo contigo, o paciente ele vai cumprir aquilo, né? Então, tu tem que ter uma autoridade, porém, entrar num acordo com o paciente, isso é muito importante, né? Em relação ao tratamento, também ter essa sensibilidade, porque tem a base, né? O primeiro passo de qualquer tratamento, eu trato mais emocional, porém, primeiro passo, destoxificar, limpar o organismo, porque senão o corpo não vai absorver aquilo, né? Oxigênio, lactobacilos, amargo vital, né? Como eu falei, chás amargo, tudo isso são coisas que vão ajudar, né, na limpeza do organismo, para depois estar entrando com essa área emocional. E daí sim saber fazer as jogadas. Se a pessoa está vindo pronta, né? Se ela já te traz o trauma na mão, vamos dizer, já entra com proteção, equilíbrio e vai embora, né? Desculpa, com o portal do tempo e vai embora. Se a pessoa está muito fechada, tu tem que ir cavocando devagarzinho, né? Que senão eles vão sentir, né? Isso. E é interessante, né, Aline, que se a gente não souber explicar a importância, e eles também espelham muito na gente, se a gente não fizer nada que demonstre para essa pessoa que a gente também tenta um estilo de vida diferente, algo para a gente também se manter bem, a outra pessoa deixa também isso solto, porque ela não percebe firmeza na gente também, não é verdade? Nossa, isso que tu tá falando é muito importante, porque assim, ó, se tu não passar, tu pode falar, mas se tu não passar a verdade, não adianta, né? Falar até papagaio fala, como diz, falar todo mundo fala, né? A teoria é muito fácil, mas a prática, a ação é diferente. Então, assim, eu acredito que como a gente falou no começo, para ter esse rapport, para ter essa conexão, tem que ter verdade naquilo, né? Então, como é que tu vai? Claro que cada um tem as suas necessidades, né? Mas como é que tu vai ter embasamento para falar para a pessoa, né? Quando a pessoa vem, mas eu não tenho para fazer, não tenho tempo para fazer atividade física, por exemplo, né? Tem. Eu tenho, o fulano tem, tu tem, todo mundo tem. Se tu, é impossível tu não conseguir tirar 40 minutos 2 vezes por semana que seja, né? Vamos supor, se eu não pratico nada, eu vou dizer, realmente não tem, porque eu também não consigo fazer e tal, né? Então, assim, tem. Vamos ajustar aqui. Tu acorda que horas? Tu come que horas? Tu dorme que horas? Trabalha. Então, assim, eu acredito muito que a verdade ela chega primeiro, né? Ela chega antes de qualquer coisa. Então, a mesma coisa é emocionalmente falando. Como é que uma pessoa vai vir te buscar para trabalhar o emocional e tu vai estar ali, ou tu não está ali, a pessoa está conversando e tu está totalmente fora, não tem a conexão, ou tu começa a chorar junto com o paciente, porque tem muito terapeuta que chora junto, né? Enfim, a pessoa ela está ali porque ela quer uma resolução. É claro que ela não pode depositar isso no terapeuta, não é o terapeuta que vai resolver o problema dela, mas ele vai te trazer um olhar diferente. Olha, tem isso. Tu já viu por esse lado, né? Porque quando a pessoa ela está doente, ela não consegue enxergar. Então a pessoa ela vai vir para tipo, ó, tu tem que me curar, né? E não. Aí tu tem que ter postura para colocar, tu vai se curar. Eu vou estar aqui somente para fazer tu enxergar, né? Então, atividade física, equilíbrio emocional. Vou dar o exemplo, tu é terapeuta, mas eu faço tratamento direto com proteção e equilíbrio. Eu não abro a minha sala de manhã, não existe assim. Às vezes eu posso estar atrasada, sabe? O paciente está esperando ali na frente, que é difícil, mas assim, o paciente está esperando. Eu abro a minha sala, eu uso o spray clínico, eu faço um Pai Nosso, né? Mas, enfim, qualquer, né? Eu faço uma oração na minha sala, peço para que Deus me ilumine naquele dia e peço para o paciente entrar, né? Eu faço aquele ritual porque eu penso, aqui eu estou para servir, né?
Então, a partir daquele momento, a conexão é feita, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito bem, né? Se tu tá ali, tu não tá fazendo um tratamento para ti como terapeuta, tu não tá praticando uma atividade, tu tá pensando nos boletos, vamos dizer, tá pensando no feijão que tá no fogo, não vai ter conexão, né? Então, para quem está iniciando, para quem está fazendo o curso, eu acredito que esse é o primeiro passo, assim, a conexão com o paciente. Se não existe isso, não vai ter consulta. Não acontece, assim, sabe? E é interessante, eles chegam à sala, sua sala tem um cheiro diferente, a proteção e equilíbrio. Comigo também, todo mundo, nossa, mas aqui é tão gostoso, tem cheirinho tão bom. E eu já nem sinto, porque eu tô tão acostumada que já tô igualzinho comigo. Tem uma pergunta aqui, Aline. Pode Você já perguntar. explicou, mas vamos relembrar para a pessoa aqui. Ela está perguntando por que você explica do trauma recorrente. O que é isso? Trauma recorrente. Aquela questão, né, do masculino que você citou. Repete, por favor. Isso, é. Essa parte, por que eu falei que é um trauma recorrente? Porque no caso dela, no caso da Thaís, os traumas mais evidentes, os traumas que mais marcaram ela, todos foram com homens, né? Ela teve um abuso aos 16 anos com um homem, ela teve a questão com o vizinho dela aos 28 anos com um homem, ela tinha um mau relacionamento com o marido, que é homem, e com os filhos, né? Ela brigava muito, ela não conseguia ter conexão com os filhos. Então, era muito, e todos eles muito relacionados, se tu parar para perceber, sexualidade, né? A invasão do masculino no feminino. Então, aonde o que ela fazia? Ela reprimia o feminino dela e ela agia muito no masculino, né? Ou seja, uma pessoa que ela deixa que eu faço, deixa que eu me vire, deixa que eu dou jeito, não precisa cuidar de mim, muito, né? Então, quando eu digo trauma recorrente, é porque todos os traumas mais fortes nela, em relação com o masculino e em relação com a sexualidade. Tu vê? Vamos supor que a gente não tivesse tratado, ela nunca tivesse ido em mim, teria uma grande possibilidade, não quer dizer que iria, mas teria uma grande possibilidade de acontecer novamente alguma questão com o masculino, ali às vezes com 50 anos, né, enfim, mais adiante, assim. Então, teria sim, né? Então, quando tu vê que é muito recorrente, né? Tipo, isso acontece na minha vida sempre, né? Coloca o olhar ali que a pessoa está reclamando, mas a base, a causa, a raiz deve estar num ponto lá atrás, né? Então, quando é recorrente, principalmente, até fisicamente, quando é uma doença lá, eu vou dar um exemplo, uma infecção urinária, por exemplo, né? Uma infecção urinária, a pessoa vai lá, toma um antibiótico, melhorou, um mês depois dá de novo. Toma um antibiótico, melhorou, um mês depois dá de novo. Tu vê que já não é mais questão de bactéria, é algo recorrente, é algo que, peraí, o teu corpo tá querendo te mostrar algo a mais. Não é só infecção urinária. Tem algum fundo emocional muito grande nisso. Então, o caso dela foi muito recorrente. Isso é uma pergunta bem boa, assim, Janine, porque É, é legal ficar atenta nisso no consultório, porque tem gente que fala assim, nossa, acontece isso comigo direto. Liga a antena que tem alguma coisa aí, né? e é interessante que ela perguntou à aluna se dá para ver pelos sinais. Na verdade, os sinais só mostram, igual até pela questão aqui dos gêneros que você colocou, né? Que a Uhum. energia ali está comprometida. Mas a questão do Isso. saber do trauma, a gente não adivinha o trauma, a gente sabe o sentimento, isso tem que ser bem claro, mas é o Perfeito, perfeito. diálogo terapeuta, né, pessoa que está sendo atendida, que vai falar o trauma. Ah, A gente até por consegue acessar o sentimento, mas é porque assim muitos chegam e falam assim. Outro dia eu passo até um caso interessante. A mulher chegou lá e falou assim para mim: você sabe que o meu marido me trai pela íris, né? E eu comecei a rir, porque você consultou. como é que pode? Tem gente que acha que a gente é bruxa, né? Ai, mas Aí tem eu umas que é quase assim morri mesmo. de rir, porque me deu vontade de falar, não, então eu vou virar investigadora e não. Vou largar meu consultório e vou virar detetive.
Não, mas é bem isso. Tu foi perfeito, assim, sabe? Dá para dizer, tenho trauma em tal idade, mas não o quê, né? Como tu falou, dependendo do sinal, a gente, né, alguma coisa que magoou, uma pessoa, uma coisa, uma ruptura na banda do sistema nervoso, um pedido de socorro muito grande, enfim, dependendo do sinal, a gente consegue mais ou menos saber a emoção que a pessoa teve com aquilo. Mas jamais dá para dizer, ah, pã, aconteceu isso, né? Dá para dizer o quê? Ah, com tantos anos, tu recorda se aconteceu alguma coisa ali com 16 anos, como eu perguntei para a Thaís, no caso, né? Ali com 16 anos, tu recorda, geralmente, só 90% dos casos, a primeiro passo a pessoa vai dizer, não, não lembro de nada, né? Porque não vem na hora na memória, né? Aí, mas lembra bem alguma coisa que possa ter te magoado, tal, aí a pessoa vem, puf, a pessoa lembra, né? A não ser que seja algo muito recente, mas por que as pessoas não lembram? Porque trauma, geralmente as pessoas bloqueiam, né? Aconteceu uma coisa muito ruim, o que que tu pensa? Eu quero esquecer. Só que tu quer esquecer na mente do dia a dia, né? Nessa mente rápida, né? E não nas memórias. Nas memórias ficam gravadas, né? Então, quando tu puxa, tá lá. Isso. Outra pergunta interessante que teve aqui, Aline, é do Pedro. Ele perguntou se, pela Psora, o trauma não estaria vindo de gerações passadas. E até se a Faz. gente pensar aqui a região familiar, do ID, olhar lá dos Aham. gêneros, e novamente o trauma ser repetitivo, com certeza as mulheres dessa família tiveram Com problemas certeza. parecidos e o caso é uma repetição familiar. Com certeza, assim, ó, é bem colocado o que ele falou ali. Realmente, a parte da psória já é um sinal familiar hereditário, que a gente fala que é a memória hereditária, né? Tem gente que fala, ah, enfim, né, vem de outros processos. Eu gosto de acreditar nessa memória hereditária, né, que vem dos antepassados ali, né, que fica registrado ali. Então, assim, a psória com aquele vazamento, vamos colocar essa perca de energia naquela região, bem na área familiar, bem na área do id, que é a área dos impulsos, na área da castração, ali onde a pessoa perde a força mesmo, né? É aquela famosa coisa, né? Se ela não resolvesse, provavelmente cairia para outras gerações. E tem uma coisa interessante, porque tu falaste das mulheres da família, né? Tanto é que assim, ela falou no início, ela falou muito do pai dela, ah, porque meu pai bebia, porque eu não tinha boa relação com meu pai, pau, assim, detonou o pai, né? Ah, ok. Daí perguntei, e a relação com a mãe? Ah, minha mãe tadinha, só trabalhava e não sei o quê, tal. Enfim, pintou aquele quadro clássico, pai ruim, mãe coitada, né? Só que eu fui cavocando nela, vamos dizer, porque eu senti que o negócio não é. Ela tinha um bloqueio com a mãe, com as mulheres da família, vamos colocar assim, né? E o que que acontecia? No final, a raiva que ela tinha mesmo não era do pai, era da mãe. Por quê? Porque ela sentia a raiva da mãe pela mãe não reagir com o pai. Então, sabe aquela coisa assim de coitada, minha mãe só trabalhava, tal. Ela mascarava, porque na verdade a raiva dela era que o pai fazia de tudo, bebia, saía, fazia o que tinha que fazer, e a mãe não reagia. Então, não era a raiva do pai, era a raiva da mãe, né? Claro que o que ela fazia o pai não aprovava, mas a raiva dela é porque a mãe não reagia. Por isso que ela era tão masculinizada, assim, tão, sabe, ninguém vai fazer isso comigo, você é uma mulher forte e tal, né? E ela primeira filha, Sim, aham, sim, só aí tem dentro ela da de filho, inclusive. biografia mais masculino. Exatamente, aham, exatamente. Mas tem toda a razão, a pessoa ali tá em questão familiar, hereditária mesmo. Isso. E é interessante, Aline, porque aqui, ó, esse escoar da energia está bem nítido nas duas íris na mesma fase da idade. Aham, Apesar de exatamente. aqui não ter a psora, também Mas está tá o vazamento ali, né? Aham, vazamento. Tem mais uma exato. pergunta aqui, só um minutinho. Pelos sinais da íris, é possível identificar a idade do evento ocorrido. E daí perguntar ao paciente, e ele mesmo vai identificar o trauma pela cronologia da própria história. Só identificar o trauma e não propor uma solução pode piorar
o emocional do paciente? Ai, que pergunta boa. Muito boa essa pergunta. Vou até me arrumar para responder. Sim, nossa, sim, muito, tá? Pensa no seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Pensa assim que tem um armário cheio de panela, né? Se a gente abrir esse armário e colocar as panelas para fora, os potinhos para fora, tudo para fora e deixar tudo bagunçado, a gente abrir, colocar aquilo tudo para fora, deixar ali tudo bagunçado, imagina como é que vai ficar a vida dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa, né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir, colocar para fora, limpar o armário, guardar tudo de novo lá no seu lugar, as panelinhas lá no lugar, para depois fechar o armário. Se a gente só identificar o trauma, principalmente quando é abuso, né? Se a gente só. Porque às vezes o que acontece? Aconteceu abuso lá atrás, a pessoa meio que já ressignificou, passou e não toca mais e não quer mais mexer naquilo. Então, quando a gente volta a mexer naquilo, quando a gente toca no trauma, lembra o trauma, a pessoa ela vai reviver aquilo de novo. E pior, ela vai reviver de uma outra perspectiva. Porque quando ela passou, ela tinha uma idade, um período, uma fase, estava vivendo uma coisa diferente e depois ela está vivendo outra. Então, como terapeuta, como psicólogo, como profissional, a gente tem a obrigação. Se tu for tocar num trauma, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Dá suporte para essa pessoa, né? Ou faz de conta que não viu e não toca no trauma, né? Mas se tu vai tocar no trauma da pessoa, tu tem que dar o suporte terapêutico, tratamento, porque daí sim o portal do tempo ele é fantástico para isso, e principalmente no início ele é até desconfortável, ele vai causar desconforto nas pessoas. Muitos pacientes me ligam no outro dia, nossa, eu estou sonhando demais, meu Deus, sonhei com umas coisas nada a ver e tal. O máximo que eu faço, eu reduzo a dosagem, mas eu não tiro, porque a pessoa ela está vomitando, ela está externalizando, está tendo uma catarse com aquilo, né? Mas principalmente trabalhar na pessoa que ela não é o trauma, ela passou pelo trauma, né? Essa pessoa ela não é o trauma, ela não é aquilo que ela viveu, aquilo passou pela vida dela, fez parte da vida dela, porém não faz mais, ela não precisa trazer aquilo para a vida dela, né? E muitas vezes o trauma ele é multifatorial, né? É o que aconteceu, é o que a pessoa sentiu no momento, é como a pessoa foi acolhida no momento e é como ela decidiu passar por isso, né? Então, sim, se tu for ter responsabilidade para tocar no trauma, suporte terapêutico, suporte com tratamento e se precisar de mais, vai mais ainda. Tu tem a obrigação de dar suporte para essa pessoa. E é interessante, Aline, porque depois que a pessoa trata, se ela passa por outro trauma, mesmo que às vezes seja forte, eu já ouvi várias vezes, agora não foi da mesma forma. Eu Ai, que consigo bom. lidar melhor. Porque, Janine, porque resiliência, né? Resiliência. A gente, como eu te falei no começo, que ela tem um ângulo de fluxo baixo, no caso, né? Eu considero que a pessoa que tem um ângulo de fluxo baixo, a pessoa ela não tem imunidade emocional. Por exemplo, tem gente que não tem imunidade física, tem que estar sempre tomando, né? Vitaminas, enfim, tal, senão está sempre gripando, tal. E também tem a imunidade emocional. A partir do momento que tu começa a trabalhar a tua imunidade emocional, pode acontecer a mesma coisa e a pessoa dizer, olha, parece que eu interpretei de uma outra forma, eu criei uma resiliência, né? É a mesma coisa que, sei lá, quando tu tens imunidade física baixa, tu pega uma gripe e te detona. Quando tu tá com a imunidade física alta, tu pega uma gripe, passa que tu não sente, né? A mesma coisa emocional, imunidade emocional. Isso, proteção e equilíbrio é fantástico, né? Por isso que é sempre bom vira e mexe estar tomando ele, né? Não só quando está ruim, mas, né? A gente como terapeuta, principalmente, assim. Até como terapeuta, é importante tomar todo dia para iniciar os atendimentos. Isso, Ajuda perfeito, muito. perfeito. Isso mesmo. A Maria Andrade está tentando entrar aqui só um minutinho. Deu certo agora. Aline, outra coisa que eu queria que você falasse para o pessoal, que eu achei muito interessante aqui no material que você mandou, a questão das energias dela. Vou até colocar aqui, ó.
Boa noite, Maria Andrade. Boa noite. Boa noite. Janine, Oi. eu não vou poder participar porque a conexão está ruim. Eu acabei de chegar, eu estou aqui no Paraná, tá bom? Tudo bem. Vou acompanhar vocês aqui. Beijo. Tá bom. Beijo. Pode prosseguir, Aline. Aham. Nessa parte das energias ali, Janine, é interessante, até fui dar uma olhadinha para lembrar, é interessante porque assim, ó, ela é uma mulher que, como a gente falou da castração até ali, né? Ela tem muita criatividade, muita espontaneidade, muito empoderamento, né? É um tipo de mulher que ela seria, hoje ela é, né? Sabe aquela pessoa muito para frente, assim, muito criativa, muito desenvolve muito bem, boa desenvoltura, boa comunicação, boa, né? Porém, falando da família, até entra muito a questão da psória, é um perfil de pessoa, pelos sinais dela, que se ela não está em conexão com a família, se ela não está bem com a família, isso nela vai para o lado negativo, isso nela castra. Por isso que eu te falei que ela tinha muita necessidade de aceitação, né? Quando ela não se sente aceita, quando ela não se sente validada, todo esse processo dela criativo, expansivo, comunicativo, é anulado, né? Por isso que ela perdeu muito a identidade dela. Porém, quando eu te falei ela no começo de trabalhar o auto perdão dela ali, né? É para essa questão de ela não está refém da família, né? Ela não está refém é, desse preceito, dessa moralidade, né? Desses costumes morais familiares, né? Por isso que quando ela trabalhou essa liberação, ela entendeu que ela é filha, ela tem que honrar pai e mãe, ser grata pai e mãe, porque honrar e ser grata não quer dizer que ama, não quer dizer amor, né? Mas tu honrar, ser grata e respeitar, isso já coloca ela no papel de eu aceito algumas coisas, mas algumas coisas eu não concordo. Né? E quando ela entendeu que ela, mesmo não concordando, ela não precisava dizer amém para tudo, ela não precisava validar tudo que os pais faziam, foi quando ela despertou essa criatividade dela, né? Essa autonomia dela aí, né? Então ela saiu dessa perca de prazer que ela tinha, desse processo punitivo aí que ela tinha, né? Isso, muito bom. Mais uma pergunta aqui, Aline. Só um minutinho. Que você falou que no início do tratamento não usou a terapia portal do tempo, por conta da ferida estar aberta. Em qual momento você viu que era correto entrar com a terapia? Aí a pessoa perguntou, e por que o portal em gel e não em gotas? Aí esse é o gelterapeuta, né? O geoterapeuta eu usei na sala, no consultório, porém, como é que eu fiz o processo nela? Primeiro eu fiz a detoxificação, né? Oxigênio, amargo, enfim, né? Fisicamente falando. Mas a nível emocional eu passei para ela o Master Gotas de início e o kit Proteção e Equilíbrio. Por quê? Porque eu quis dar resiliência para ela. Como eu vi que ela fechou quando eu falei do trauma, se eu fosse cutucar aquele trauma, ela não iria, talvez fosse fazer mais mal para ela, sabe? Ela iria prejudicar mais ela. Aí no retorno, eu continuei dando o kit proteção e equilíbrio, e daí eu passei para ela levar para casa só um gel portal. Aí como é que eu fiz? Ela tomava proteção gotas a hora que deitava, começo da manhã e final de tarde, e passava o gel proteção só de manhã. À noite ela já entrou com o gel portal. Eu fui entrando devagar, né? No terceiro retorno, aí eu fiz a substituição, né? Ela ficou só com o portal. Eu fui migrando devagarzinho, porque se eu já chegasse, como diz, dando com os dois pés, no caso dela, que ela era nítida, assim, ela conversava fechado, o corpo dela travado, assim. Se eu já chegasse mexendo com o portal,
Poderia ser que ela não voltasse, poderia ser que machucasse muito ela. Então, como a gente falou no começo, o terapeuta ele tem que ter o feeling, né? Ele tem que ter a responsabilidade emocional, a responsabilidade de saber como é que ele vai tocar naquela ferida. Tem paciente que vem pronto, né? Pá, aconteceu isso, eu quero trabalhar isso. Pá, já chega e já entra com o protocolo normal, né? Portal, enfim, tal. E tem paciente que ele vem com uma queixa e ele não quer acessar aquele trauma. Tá ali, tá na cara, mas ele não quer acessar aquele trauma. Então, por isso que eu fui migrando devagarzinho, até ficar só com o portal. É igual uma vez, eu atendi uma cliente, ela era casada com uma pessoa que era deficiente. Aí Aham. ela casou como forma punitiva. Aí eu fui conversando com ela sobre. E foi muito interessante porque quando eu fiz o gel e esfera nela e passei o portal para ela tomar, ela largou dele assim em menos de um mês. Tá vendo? Para ter noção, ela deu a casa com tudo, falou que ia ficar Ah, lá algum tempo até ele adaptar a viver sem ela, mas que ela ia aham, embora cuidar da vida dela. aham. E assim, ninguém segurou. Então, assim, é importante porque às vezes, igual naquele primeiro momento, se ela já separa assim na primeira semana, antes dela ter todo que eu fui trabalhando a questão financeira, O dela ter suporte, como né? um suporte para pagar um aluguel, um suporte para refazer a vida dela, tudo, o que seria usar de chantagem, fazendo ela Sim. enxergar isso tudo antes desse processo. Foi Eu, preparando ela realmente, e né? eu passo para ela e ela separa, pensa, toda desestruturada, a chance, às vezes, da pessoa voltar de novo no erro é muito Exato. grande. Por isso que é tão importante tu ver, tu perceber essa resiliência emocional. Geralmente, quem tem ângulo de fluxo baixo, eu começo independente, eu começo pela proteção, e daí depois eu vou migrando para o portal, geralmente, né? E quem já vem com ângulo de fluxo alto, já entra com o portal, assim, porque é uma pessoa que ela vai saber lidar melhor com a situação, né? Ela vai e também dependendo da profundidade de trauma, abuso, geralmente eu vou mais devagar, abuso sexual, né? É, luto, morte, separação, né? Essa parte assim eu já consigo entrar já direto com o portal, mas geralmente traumas muito agressivos assim, a gente tem que realmente tu tem que ir comendo pela beirada porque é muito forte, vai machucar muita pessoa, né? Isso, eu coloquei aqui para o pessoal ver o tratamento que você Ah, passou. certo. Acho interessante, Aline, vou colocar aqui rapidinho a alimentação para você Pode explicar para colocar. eles, que é algo que o pessoal também tem muitas dúvidas Uhum. com relação. Isso. Ah, perfeito. Aqui, com ela, eu até coloquei aqui, né? Iniciar o dia com um copo de água com limão. Por quê, no caso dela? Porque ela é uma íris hematógena, né? Então é muito bom para essa parte hepática. Ele ajuda muito nessa parte também de alcalinização, na verdade, né? De detoxificação. Não são para todos que eu passo, mas geralmente hematógena eu passo, né? Hematógena e mista biliar são dois tipos de íris que não sempre, mas geralmente eu passo. As outras já é mais difícil, tá? Depois aqui que eu coloquei, né, para ela estar alimentando com alimentos verdes escuros, né, folhas verdes escuras, né, chás mais amargos, até que a parte restringir a parte de carnes vermelhas, né, pelo menos 2 vezes por semana, também por causa da parte hepática, por causa do fígado, né, não é tirar, mas 2 dias da semana tentar fazer uma alimentação limpa, como eu te falei ali, tudo acordado com o paciente, né, que se eu chegar e falar, oh, não come mais carne, a pessoa não vai, não, se a pessoa tem o hábito de comer todos os dias, a pessoa não vai, né, parar, mas questão de negociar. A gente pode tentar então tirar 2 vezes por semana, pelo menos de uma refeição, tentar negociar, né, com o paciente ali. Os chás amargos e folhas verdes escuras, também por causa da constituição. A alimentação eu faço toda baseada na parte da constituição, né? Então, como é uma íris hematógena, uma íris sanguínea, cardiovascular, hepática, né? Trabalha muito essa parte do fígado. Então,
tudo que vai ajudar a limpar o sangue, ativar a circulação e alcalinizar o organismo dela, né? Então, esse foi o tipo de alimentação que eu sugeri para ela, que vai ajudar a desinflamar o corpo, ajuda muito na retenção de líquido, né? Nesse caso, a sensação de barriga estufada, aquela barriga, né, com gás, assim, essa alimentação para quem é hematógeno ajuda bastante, assim. Isso, muito bom. Eles estão perguntando aqui a importância do ômega 3 no tratamento. Você sugeriu? Isso. Nesse caso aqui dela, eu sugeri por causa dessa parte cardiovascular mesmo. Se parar para perceber, na íris dela, ela tem um sinal ao redor do olho, como se fosse o gerotoxon, só que em cor, ele não é branco, ele é uma cor mais marrom, é mais pigmentada ao redor da íris dela. Eu passei o ômega 3 por causa desse sinal, que pega muito essa parte de vascularização cerebral, tá? A parte de oxigenação cerebral mesmo. Então, o ômega 3 iria ajudar ela muito nessa parte também. Eu passei de início, né? Não foi uma coisa que eu deixei o tempo todo, mas ela tomou um vidro de início, assim, sabe? Para fazer a parte de vascularização. Certinho. Muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente já está com 1 hora já. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai encerrar. Aline, acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta. Quero te agradecer, viu? E Janine, me põe à disposição, mesmo se depois surgirem algumas dúvidas, pode estar mandando ali, tu sabe que é de casa, né? O pessoal está agradecendo, diz que a aula foi maravilhosa. Que tá? bom, obrigada, gente. Aline, rapidinho, eu vou contar para você que agora meus alunos da turma do ano passado, nas próximas aulas a gente vai colocá-los para começar a contar também essa experiência deles, como que está sendo os atendimentos. Aí, uma vez ao mês, a gente vai estar fazendo. Aí, se você quiser, a porta está aberta, esse link aí é fixo. Pode tá. Sempre nesse link. Sempre nesse link. Nossa próxima aula vai ser, só um momentinho que eu vou confirmar, que vai ser a Nádia, que vai apresentar. Ela vai contar um caso de uma pessoa que ela trata, que tem lúpus, teve um resultado assim, maravilhoso. Ela foi tratando ao longo da formação dela e mesmo pós, e assim, o resultado foi maravilhoso. A aula dela vai ser dia 7 de agosto, às 21 horas. Eu vou mandar, né, novamente lá no grupo, mando para você, mas aí se você quiser, tá? As portas estão abertas. Que bom, agradeço. É sempre um prazer. Oi, Janine. Oi, Maria. Eu quero agradecer também, né, a Aline pela dedicação, por compartilhar conosco a sua experiência nesse caso, né? Obrigada. E a maneira como ela começou a trabalhar com essa paciente em relação ao portal do tempo. E eu tenho feito isso também, porque às vezes a pessoa ela chega tão ferida que se eu mexer ali naquele primeiro momento, às vezes eu vou mais atrapalhar do que ajudar a paciente, né? Perfeito. E com o ângulo de fluxo baixo, não tem como eu ali naquele primeiro momento não trabalhar com o kit proteção e equilíbrio para aumentar a resiliência, preparar para depois levar a pessoa a reinterpretar o trauma, né? Aquela situação negativa. Despertar ela para a vida. Exatamente, perfeito. A gente tem que ter, como eu te falei, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De entender a necessidade do paciente, né? Isso, Aline. Então, muito obrigada, Janine. Hoje eu não pude participar com vocês, mas eu estou aqui, tá? Beijo. Obrigada, beijo.
Obrigada, viu, Aline, novamente. E manda um abraço para todo mundo aí, viu? Pode deixar que eu dou sim, fica tranquila. Quando puder, vem visitar a gente, né? Não, tô doidinha para ir aí conhecer o Arthur, viu? Ah, a coisa mais gostosa, que vai adorar. Vou ir sim. Um beijão. Beijão, Gente, fica com Deus. com Deus. Um beijo a todos. Vou deixar a Aline descansar. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.